início ao Outliers de número 141, esse podcast que busca te aproximar cada vez mais do universo da gestão de recursos. Estamos chegando no final de 2024 e para mais um episódio aqui, Anversa, mas para falar de uma temática que, na minha visão, não só na minha visão, a gente estava conversando sobre isso no paralelo, tende a ganhar cada vez mais tração em 2025, né? Com certeza, Clara. Com as inovações regulatórias que a gente está tendo no universo de FDICs, vamos ter bastante assunto para conversar com essa casa aqui, que está vindo pela primeira vez, né? Então, depois de alguns episódios, é a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de conversar com eles. A gente acabou de publicar um relatório sobre as classes que vão para além das tradicionais, né, renda fixa, multimercado, ações, as estratégias de fundos alternativos, e deu destaque especial para as estruturas ilíquidas, para os fundos fechados. E no episódio de hoje fala justamente de uma das estratégias que apresentou mais crescimento nos últimos 5 anos, 80% do patrimônio líquido, segundo a Ambima. Então, a conversa, como a gente comentou aqui, uma gestora com ampla experiência na temática, de forma inédita aqui no Outliers, a honra de receber o time da Artesanal, Breno Rosenberg, que é CEO da Artesanal, e Pedro Pavanelli, diretor de distribuição. Sejam muito bem-vindos ao nosso Outliers. Primeiramente, acho que boa tarde, né? A gente agradece o espaço que vocês estão dando para a gente contar um pouquinho mais da nossa história. De fato, a gente não é uma casa que está acostumada a falar, acho que também é uma das primeiras vezes que a gente vem para algum tipo de programa mostrar um pouco dos nossos diferenciais. Então, acho que a gente agradece aqui o espaço. Obrigado, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Vamos começar. Bora. A gente sempre começa aqui falando um pouco dos nossos convidados. Eu confesso, Anversa, que a gente já teve aqui um pouco de spoiler no paralelo e tem uma história muito legal. E, Breno, se você puder começando, falar sobre um pouco da sua trajetória profissional, se foi de fato como você sonhou até aqui. Eu recebi esse spoiler de que é uma história muito bacana, mas não vou deixar mais spoiler, vou deixar você contar um pouco mais como foi chegar até a cadeira de CEO na Artesanal. Tá, vamos lá. Eu acho que a minha história é engraçada, né? Porque ela conta muito e acho que ela traz muito o que é a essência da Artesanal, né? Então, começar lá do início. Desde pequeno, meu pai tem uma pizzaria numa travessa da Avenida Paulista ali. Desde pequeno eu trabalhava ali na pizzaria. Então, desde uns 13 anos de idade que eu ficava ali na pizzaria, fazia um pouco de tudo, resolvia o que precisava resolver. E o Rafael, que é o sócio fundador da Artesanal, ele era cliente dessa pizzaria. Então, me conhecia desde pequeno, sempre me viu ali na pizzaria trabalhando. A gestora nasceu em 2008, mais ou menos em 2012, 2013, a gente estava tendo ali aquela transformação não, né, mas estava mudando da 356 para 531, algumas evoluções no mercado de FDIC, ele enxergava que ali a gente ia precisar crescer um pouco mais o time da Artesanal. E aí ele passou lá um dia e falou, pô, você não vai começar a estagiar? Você não quer estagiar lá na Artesanal? E assim começou a relação. Então eu entrei na Artesanal como estagiário. E eu falo que isso aqui traz muito do que é a essência da Artesanal, que é a escolha de pessoas, né? A gente vai trazer isso lá pra frente. Essa questão de pessoas, de formação, é algo muito forte na Artesanal. Então eu entrei na Artesanal como estagiário. Quando eu cheguei na Artesanal, confesso que tinham 3 pessoas, uma equipe muito técnica. Então tinha o Rafael, já tinha o Alexandre, que era o irmão dele. Se percebia que eles entendiam muito dos ativos, então eu pude aprender muito com eles. Passei ali durante a minha trajetória por back-office, depois entrei um pouco para ajudar eles na gestão de fundos multimercados, que é esse fundo que a gente carrega desde 2008. Depois eu participei um pouco da gestão do crédito privado, que é até o fundo que a gente está abrindo aqui, né? Que foi a criação do fundo, a gestão de alocação deles. Por conta dessa gestão de alocação, eu comecei a mergulhar um pouco mais no mercado de FDIC, entender um pouco mais, participar um pouco mais da gestão de FDIC. Em 2018, 2019... eu já tinha participado, já tinha estruturado as áreas de back-office, já tinha participado de cadastro, algumas outras áreas lá dentro, gestão também. E aí eu assumi a cadeira de vice-presidente operacional, então fiquei tocando a parte de processos de todo o dia a dia ali da gestora, até que em março desse ano a gente acabou jogando o CEO que a gente tinha na Artesanal para uma das nossas consultorias, porque a gente acreditou que ali a gente teria um ganho maior, e aí eu assumi essa cadeira de CEO ali na Artesanal. Então é engraçado que em vários pontos da minha trajetória a gente traz coisas que são muito fortes na Artesanal e que a gente carrega até hoje. Legal, dá para ver essa cultura mesmo de pessoas que vocês têm. E o Pedro, apesar de não ter entrado como estagiário na Artesanal, mas ele já tem uma carreira de entender bem esse universo de FDICs. Então, Pedro, conta como é que você
junto com a tua trajetória, chegou na artesanal? E só Vamos lá. um ponto, né? Que também conhece artesanal desde muito tempo, né? Que eu acho que é o que ele ia comentar. Eu vou contar, porque a minha história com artesanal é bem interessante, né? Eu conheci artesanal ali, idos de 2014, 2015, foi até quando eu conheci a Anversa. Eu era do BNY Mellon, né? Era RM do BNY Mellon, e tinha lá na minha lista de clientes, tinha a XP Advisor, na época estava começando, XP Gestão, e tinha uma gestora de crédito com 300, 400 milhões de reais de AUM, que era artesanal, né? E artesanal sempre buscando novos produtos, novas formas de controle. Então o Rafael estava sempre lá na Mellon provocando a gente. Vamos fazer o controle dessa forma, vamos olhar meu fundo dessa forma, vamos fazer um fundo assim. E ali eu fui vendo que tinha alguma coisa diferente sendo geminada, né? A gente foi ganhando bastante aproximação no tempo em relação a isso, amizade e tal. Fui acompanhando o processo de crescimento da artesanal. Acho que é muito interessante. A artesanal, ela tinha, nesse tempo, 2014... 2015, ela tinha um escritório ali na Avenida Paulista, no prédio que você entrava pela lateral, assim. Aí você subia no elevador, era um escritóriozinho à esquerda, que aí tinha a turma lá já. Aí tinha a turma lá dentro e tal. Aí você voltava depois, aí subia no elevador, a artesanal já estava com andar. Falei, o negócio está crescendo. Aí na próxima vez que eu voltava, falava, porteiro, vou lá na artesanal. Ele, mas qual andar você vai? Eu falei, a artesanal já está com 2 andares. E assim, o negócio foi crescendo até que em 2022... o Rafael, que é o sócio fundador e dono da Artesanal, já entendendo um pouco esse movimento que a gente está vendo do mercado de crédito estruturado crescendo muito, a nossa necessidade de estar mais próximo do investidor, trazer informação, se comunicar e etc. Como ele já me conhecia há muito tempo, me chamou para tocar a parte de distribuição da Artesanal. E, enfim, aí a gente está nessa trajetória aí desde então. Ótimo. Como é a primeira vez que vocês estão aqui, a nossa audiência está tendo a oportunidade de conhecer a Artesanal, acho que a melhor forma de conhecê-los é entender como é que funciona a filosofia de vocês na parte de investimento em crédito privado. Então, acho que é legal ter essa visão bem ampla de como a Artesanal faz a estrutura de crédito privado nos seus produtos. Boa. Acho que é excelente ponto. E aí eu acho que vale trazer a história da Artesanal como um todo. A gente falou muito do Rafael. Quem é o Rafael? De onde surgiu a Artesanal, né? O Rafael e o Alexandre, eles eram brokers, então eles trouxeram essa essência de brokeragem. Eles em um dado momento entenderam que esse mercado de brokeragem era um mercado que não tinha mais tanta margem pensando em médio e longo prazo, e aí ele começou a criar operações estruturadas e transformou isso em um fundo, que é o primeiro fundo da gestora, que é o Artesanal Fin, que era um fundo que no final do dia ele fazia operações neutras de mercado e operações que a gente faz até hoje, né? E aí eu acho que aqui a gente já tem a primeira lição. O que a gente entendeu lá no passado? Bolsa em 2008 era um mercado com muito menos liquidez, poucos papéis que se conseguiam operar com um volume significativo. Então, o que a gente entendeu ali? Se a gente fosse operar os mesmos papéis que o mercado, da mesma forma que o mercado opera, a gente não ia conseguir ter um retorno diferente. Então, ali a gente decidiu que a gente tinha que atacar a parte operacional. Então, execução, desde lá a gente traz o nosso DNA que a execução é o nosso forte. O nosso diferencial é a execução. Então, o fim é engraçado a gente falar, mas a gente faz as mesmas operações há 16 anos. E a gente tem um fundo com rentabilidade consistente, entrega 115 do CDI, com uma volatilidade baixa. Então, a gente vê que, por conta da execução, da estratégia bem sucedida ali de execução, a gente conseguiu ter uma estratégia que perdurasse por 16 anos, que é algo, de fato, bastante atípico no mercado, né? Então, a Artesanal veio desse DNA. Em 2010, o Rafa já estava trabalhando, transformando algumas factories em FDICs, porque ele entendia que tinha o benefício tributário, e na época, ingenuidade nossa, né? A gente enxergava só o benefício tributário, não enxergava vários outros benefícios que depois a gente foi entender ao longo do tempo. Então o Rafael já estava estruturando alguns FDICs, ainda não eram FDICs da Artesanal, eram FDICs que na época estavam na Gradual, em outras casas, até que em 2011 a gente trouxe o primeiro FDIC para casa. E aqui a gente teve uma das primeiras grandes lições, que fazendo uma análise da carteira quando a gente trouxe esse FDIC, a gente percebeu que eu tinha um sacado no FDIC, que tinha uma debênture emitida no mercado e a discrepância entre as taxas era muito grande. Então a gente olhou aquilo ali e falou, putz, eu consigo arbitrar a taxa. Arbitrar é forte, né? Mas eu consigo, de alguma forma, ter um retorno muito mais interessante do que o mercado está conseguindo ter através de um FDIC. E ali a gente decidiu focar de fato nesse mercado de FDICs. Então a gente começou a estruturar FDICs, trazer algumas operações para dentro de casa.
em 2013, que aí foi até coincidiu ali com a minha entrada, com a passagem da 531, a gente começou a vender FDIC para cliente pessoa física, porque antes você tinha aquela trava de no mínimo R$1 milhão, que era uma barreira de entrada grande. Com a 531, a gente conseguiu colocar R$250 mil, era uma boleta mais amigável, a gente começou a distribuir FDICs para alguns investidores, e aqui investidores da casa, tá? E aí a gente começou a ter os problemas, né? Porque o investidor estava investindo em um ativo novo, que pagava um retorno interessante, então o cara já ficava desconfiado. Chegava no final do mês, ele não tinha extrato. Chegava no final do ano, ele não tinha informe. Aquilo gerava uma insegurança no investidor muito grande. E aí a gente começou a pensar como a gente conseguiria, de alguma forma, solucionar esse problema. E é engraçado porque o crescimento da artesanal, a gente vai vendo ao longo do tempo que muitos dos grandes movimentos, eles vieram através de problemas. A gente transformou problemas em soluções e soluções que conseguiram alavancar o negócio. Então, com essa dificuldade que a gente teve, a gente enxergou que a criação de um fundo que tivesse ali regulado pela 409 na época, que ele teria, os administradores já estavam mais prontos, já estavam acostumados a mandar extrato, era algo mais estruturado já. Então eu conseguiria, já dentro desse fundo, montar um FIC, ele poderia comprar 100% em cota de FDIC, ou seja, eu teria o retorno daquele ativo que era mais atrativo do que outros no mercado. Eu teria a diversificação da carteira, que para o meu investidor era melhor, porque ele não estava mais comprando uma única cota de FDIC, ele estava comprando uma carteira diversificada. Aqui nasce um pouco a cabeça de gestão, né? Então ele estava comprando uma carteira diversificada, eu dava um prazo de resgate para ele, porque como eu comprava vários ativos, eu tinha um fluxo de amortização desses ativos. Então eu conseguia montar um cronograma e dar uma previsibilidade de liquidez para esse investidor. O que era muito bom, porque ele comprava a cota de FDIC, ele tinha que esperar o vencimento da cota para ele receber esse dinheiro de volta, né? Então aqui a gente criou a estratégia do Artesanal Crédito Privado, que é o fundo que a gente está abrindo aqui com vocês. Esse fundo, na época, era um produto bem disruptivo, então a gente colheu bons frutos, óbvio que teve que fazer um trabalho educacional ali, de explicar para todo mundo o que era o produto, quais que eram os diferenciais, como que funcionava a liquidez. Então teve um trabalho, de fato, grande no começo, mas a gente começou a colher bons frutos. Com o dinheiro que a gente captava nesse fundo, a gente começou a alimentar os FDICs de dentro de casa. E aí começou a mudar um pouco a nossa percepção para o FDIC. Porque a partir do momento que eu tinha um dinheiro representativo dentro do FDIC, eu não podia mais ser um gestor passivo. Eu não podia mais deixar o originador fazer o que ele queria dentro do fundo. E aí, óbvio que a gente teve alguns problemas no começo, porque o cara não queria aceitar a nossa opinião, mas com o passar do tempo ele foi vendo que operações que a gente não deixou entrar no fundo deram problemas no mercado. Operações que às vezes a gente queria compor uma garantia e travava um pouco mais na operação, quando deu problema, a garantia é o que fazia com que eu conseguisse liquidar a operação e trazer o dinheiro para o investidor de volta. Então deu algo próximo a 8 meses, 1 ano mais ou menos, que foram, 2, 3 giros da carteira dos FDICs. Os nossos originadores já voltaram para lá falando, mas você não quer colocar mais dinheiro? Você não quer estar na sub junto comigo? E é aqui que surgiu a sociedade que a gente fala, porque hoje a gente é sócio dos nossos originadores na cota subordinada do fundo. Então a gente criou uma estrutura onde o originador ele é de fato remunerado por originação, mas ele não tem isso como fonte de renda. No final do dia, o grande ganho do originador está no resultado da cota sub. Então ele é remunerado pela originação, essa remuneração ela é o suficiente para ele netar as despesas administrativas dele, porque ele tem um custo para estruturar da empresa e tudo mais, mas o grande resultado dele está na sub. Então ele tem um incentivo de jogar o ativo mais gordo possível para dentro do fundo. Isso aqui traz muita segurança para o investidor, porque aumenta o meu colchão de garantia embaixo e faz com que ele tenha o alinhamento de interesse, que é algo que a gente vê muito valioso. Então, com esse movimento, a gente enxergou a oportunidade de criar um fundo para acessar a cota subordinada, que aí foi o surgimento do Arpoador. O Arpoador surgiu em 2015, com a ideia de unificar ali o dinheiro dos sócios da Artesanal para investir em cota subordinada. Então aqui a gente tem um dos 2 grandes produtos que a gente tem na casa, né? O Arpoador, que é um fundo que compra só cota sub, e é engraçado porque esse você não vê em lugar nenhum, porque a gente entende que cota sub, o cara precisa entender muito do ativo para comprar. Então não é um produto que a gente oferta para o mercado. E a gente tem o CP, que aí é um fundo mais padronizado, que compra a cota sênior mezanino, com colchão de garantia, gestão da Artesanal. E esse aqui a gente entende que é mais fácil mostrar, porque o passivo consegue entender a estrutura do fundo. Inclusive, novidade na plataforma XP, o fundo está subindo na plataforma para você, cliente está ouvindo a gente, que é investidor que tem interesse em investir nas estratégias da Artesanal, mas
tá na hora de ouvir um pouquinho mais o que é o tamanho da artesanal hoje, tanto em patrimônio, sob gestão, tamanho de time, estruturação. Conta pra gente hoje como é que tá a artesanal na prática. Tá, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho mais da história e aí eu chego no tamanho da artesanal, acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Ali, a partir de 2015, a gente começa a desenhar o que é a gestão artesanal de fato, né? Então, a gente tem algumas premissas ali para a gestão artesanal. Hoje, por exemplo, todos os originadores, as consultorias que a gente tem dentro de casa, a gente tem investimento na cota subordinada, então isso é algo que a gente enxerga como super importante e ele tem investimento junto com a gente, em geral 50-50. Por que a gente fez isso? A gente entende que para eu fazer a gestão com excelência, ou seja, dedicar tempo para aquilo, a gente tem que ter um incentivo. Então, por isso que a gente montou essa estrutura. Se a gente fosse pensar lá no passado, tiveram momentos que a gente abriu mão de gestão de vários fundos, e isso aqui de 2015 para cá é algo constante na artesanal, porque ou a gente teve algum desalinhamento com esse originador, ou esse originador queria simplesmente que eu tivesse uma gestão passiva, o que para a gente não faz muito sentido. A gente tem um outro pilar que é super importante. A gente escolhe o originador. Eu escolho pessoas, eu não escolho operação. É algo que a gente traz muito forte, porque a gente sabe que no final do dia, mexer com crédito no Brasil é algo complexo, desafiador, problemas vão surgir. E se a gente não estiver muito alinhado com esse originador, a gente vai ter problema no médio prazo. Então eu prefiro nem entrar em operações que a gente já enxerga que em algum momento a gente vai ter problema. Então a gente brinca lá que primeiro a gente escolhe o originador para depois a gente escolher o ativo, né, a operação. Outra coisa que é super importante, a gente tem no nosso originador o especialista naquela vertical que ele atua. Então, quando eu falo do meu originador de agro, ele é especialista em agronegócio. Ele entende como ninguém aquele setor que ele está atuando. Financeiro a mesma coisa, o multicedente e o multisacado a mesma coisa, imobiliário a mesma coisa. Então, hoje a gente fala que a gente tem basicamente 5 principais verticais de investimento. Então, a gente atua no agronegócio, no imobiliário, no financeiro, multicedente e multisacado, e um outro que a gente chama de teses jurídicas ali, que a gente tem alguma coisa de precatório, coisas do tipo. Então, quando eu pego o meu originador, ele é o cara que entende profundamente o ativo. E como eu faço para que ele consiga, de fato, desempenhar o que ele tem de melhor? Eu dou a segurança de que ele tem que focar na originação. Então, captação, isso aqui é função da artesanal. Fica tranquilo, me dá o seu cronograma de aporte que eu vou fazer com que o dinheiro entre no tempo que você precisa. Porque a gente quer que o nosso originador ele tenha foco só em fazer aquilo que ele faz melhor, que é originar. Então, a gente tem um outro pilar que eu acho super importante. E aí, Pava, vai complementando que eu vou esquecer coisa no meio do caminho. Mas a gente tem um outro pilar que é super importante, que é a questão de participar de toda a esteira do crédito. Então, a gente participa da construção da política junto com o nosso originador. Depois, eu participo dos comitês de crédito dele. A gente passa, a cobrança está na nossa mão. Então, a gente fala que depois do dinheiro dado, eu preciso estar acompanhando aquela operação mais de perto. Então, a gente hoje tem uma empresa que faz todo o gerenciamento de cobrança. Então, não é que eu faço a cobrança, eu faço a inteligência. Eu traço a estratégia e eu tenho consultorias de cobrança embaixo, que aí elas vão operacionalizar de fato. Por que isso? Porque a gente enxerga que os insights que eu estou colhendo na cobrança, eles são muito importantes. Ali é onde eu consigo pegar os primeiros sinais de como está aquela minha safra do crédito. E isso aqui eu consigo retroalimentar minha política de crédito. Então eu consigo ser muito mais dinâmico. Então isso aqui é um outro diferencial super importante. O que mais que a gente tem aqui como vertical? Eu acho que é legal de comentar que assim, o originador no fim do dia enxerga todos esses serviços que o artesanal está levando para ele. Né? A gente é sócio do originador. Então você pensa que quando eu tenho 30 FDICs na artesanal, a gente está fazendo isso há 16 anos. Então o originador, ele sabe que eu tenho todo um cross-check de informação, eu consigo olhar a informação em todos os segmentos, eu tenho um time de tecnologia, eu faço monitoramento de crédito, eu ajudo ele na cobrança, eu sou sócio dele, né? Então ele vê o meu dinheiro não só como uma forma de funding, o originador vê a gente como um sócio que vai ajudar ele a escalar e chegar no tamanho que ele quer. Né? Então, todos esses pilares que o Breno está comentando, o originador ele enxerga como um diferencial para estar junto da artesanal. Porque no fim do dia, quando ele deixa eu entrar na cota subordinada, ele está dividindo o negócio dele comigo. Perfeito? A cota subordinada, a partir do momento que ele não recebe a remuneração pela originação,
toda a remuneração dele é na performance do crédito. Se eu tenho a metade da performance do crédito dele, ele está dando a metade do resultado do negócio para mim. Então ele tem que enxergar valor no que eu faço. Né? Então a gente está sempre desenvolvendo o artesanal para que a gente traga cada vez mais informação, governança, robustez para esse originador, para que ele enxergue o nosso trabalho e que a gente seja um sócio, uma relação totalmente ganha-ganha. Boa, Então, que é outro ponto importante, né, que é a nossa esteirinha. A gente fala lá dentro que a gente tem uma fabriquinha de originadores, então entra aquele originador que muitas vezes ele tem uma ideia muito boa, um negócio muito bom, um ativo muito legal, mas ele precisa de roupagem. A gente ajuda ele em todo esse processo de estruturação, trazendo governança, às vezes emprestando a governança, porque às vezes ele é pequeno, ele não consegue ter um corpo jurídico estruturado, mas eu empresto o corpo jurídico do artesanal para trazer essa robustez que ele precisa, até que ele tenha fôlego para conseguir trazer e ter um corpo jurídico lá dentro. Então a gente consegue fazer todo esse desenvolvimento do originador até que ele ganhe corpo para de fato tocar o operacional dele sozinho. Mas ainda assim a gente está ali fazendo double check de tudo. Então, por exemplo, tudo que foi acordado na política de crédito, depois da aprovação do consultor, ou seja, a operação chegou para o artesanal, a gente faz um double check de tudo aquilo e só depois de verificar e atestar que tudo cumpre ali os critérios de elegibilidade, condição de cessão, política de investimento, aí sim a gente vai partir para a cessão. Tanto que o desafio do mercado em se adaptar agora para 175 a gente já tinha basicamente pronto dentro de casa, porque a gente já tinha esses validadores, tudo isso implementados lá no passado. Outro ponto importante, a gente fala que é o desmonte dos fundos. Porque, em geral, a galera não gosta de falar disso, né? Mas a gente ali também tem um desmanche. Porque a gente sabe que, como tudo na vida, as coisas têm prazo. Pode ser que dure 20, 30, 50 anos, pode ser que não dure. Então, quando a gente pega o histórico do artesanal, a gente tem diversas operações que ou a gente abriu mão da gestão e o cara foi para alguma outra gestora, tá feliz, tá rodando, tá tudo bem, ou a gente desmontou. Tivemos algum desalinhamento com o sócio, em algum momento o sócio queria ter um caminho, queria ir para um caminho diferente, ou um caminho que a gente não acreditava. A gente optou por desfazer essa operação e sempre a gente conseguiu desfazer a operação sem ter prejuízo para ninguém. Então os investidores receberam, a gente recebeu, todo mundo foi remunerado pelo tempo que aquela operação continuou. Então isso é algo muito importante, né? A gente consegue estruturar fundos e a gente consegue desmanchar fundos sem que cause impacto para o mercado. Outra coisa importante. Eu acho que esse ponto de desmanche é interessante porque mostra de fato um alinhamento, né? Porque quando você pensa numa gestora, para você desmontar um fundo e abrir mão de AUM, é um negócio que não é tão trivial de se fazer. Né? Mas quando você pensa, meu dinheiro está na sub. No fim do dia eu preciso que esse ativo seja bom acima de tudo. Eu não estou contando AUM aqui. Né? Então essa questão de desmanche no fundo ele mostra muito um alinhamento também. A gente está dizendo aí que... De 2015 para cá, na média, eu abro mão de mais ou menos 600 milhões por ano. Em 2022, por exemplo, foi 1.200 que a gente abriu mão. Porque a gente fala muito isso, né? O nosso negócio é um negócio de remuneração de capital. Não é um negócio de taxa de administração. É óbvio que eu recebo taxa de administração, mas é por conta da equipe. Quando você vai lá no artesanal, eu tenho uma área de crédito, eu tenho uma área de monitoramento, eu tenho uma área de especialistas, eu tenho uma área de performance, que é o cara que está olhando só a performance dos ativos, se está dentro daquilo que a gente de fato estabeleceu inicialmente. Aí a gente vem para uma área de back-office, eu tenho um corpo jurídico que hoje tem, sei lá, tenho 15 pessoas, não, eu tenho 8 pessoas no jurídico e mais uma área de estruturação. Porque a gente enxerga ainda mais com as mudanças da 175, ofertas elas estão mais frequentes, então a gente tem que ter uma área de estruturação para que tenha a capacidade de estruturar novos fundos, reestruturar aqueles fundos que já estão rodando, porque às vezes eu posso ter mudanças ali estruturais nele, e criação de oferta, para que a gente, de novo, sempre deixe o originador focar na originação. Ele não tem que se preocupar com nada disso, a gente tem que entregar tudo isso para ele. Então, no final do dia, a gente fala que taxa de administração é para pagar a despesa administrativa. O resultado do negócio tem que ser performance. Então, a gente olha muito performance lá dentro do artesanal. Vocês trouxeram um termo que foi bastante utilizado aqui, que é o protagonismo do originador. Né, que é até o motivo do CEO anterior da artesanal ter ido para uma das originadoras investidas. Uhum. Eu acho que vale a pena aqui, como é a primeira oportunidade de a gente estar conversando, explicar um pouco mais no detalhe de como é que funciona essa esteira. Né? Você comentou dos 5 setores, são quantos originadores na média por setor, como é que funciona essa relação societária que vocês citaram, né? Como é que funciona esse alinhamento de interesses da artesanal com os originadores no negócio. Boa. Quando a gente fala, na Versa, do protagonismo, como você comentou da consultoria, o negócio da artesanal ele tem uma lógica invertida. Né? Você pensa o seguinte, como a gestora, aqui é um business de uma gestora, ela capta dinheiro
e compra ativos para o fundo e entrega para o investidor. O negócio da artesanal, ela começa pelo ativo, né? A gente tem as originadoras que originam um ativo para a gente e a gente está no dia a dia desse ativo, e o meu trabalho é casar os investidores, casar o que a gente chama no mercado de passivo. Eu tenho que dar o funding para esse cara, ou seja, eu capto lá em cima. E aí que entra um ponto muito importante, que é o passivo, né? A gente está falando de crédito aqui, eu acho importante a gente trazer esse ponto, porque, lógico, o ativo, ele é 80% do tempo ali, do Rafael, da turma, é estar nas operações, visitar, participar de comitê de crédito, de política de investimento, é barriga no balcão. O negócio da artesanal é estar na operação, e por isso a gente tem 130 pessoas no time, a estrutura é super robusta, porque a gente demanda muita proximidade. Mas o passivo, né, também é algo que a gente tem que ter muita atenção, porque crédito, produto e líquido, você tem que ter um passivo com muita solidez, né? Então a parte do trabalho é realmente fazer a diligência, né? Então como é que chega um originador para vocês, né? Imagino que deve ter até à medida que vocês vão criar uma boa reputação ao longo desses 16 anos, deve ter um monte de gente batendo na porta de vocês querendo fazer negócio. Como é que funciona essa relação e diligência, né, na hora de separar qual originador eu vou trabalhar? Boa, então ótimo ponto. Eu já tinha comentado a questão de escolha do originador. De fato, o fluxo que você descreveu é esse. O cara vem bater na porta. Então, hoje diminuiu um pouco. No passado, tinha muita gente que batia na porta com muitas operações. Algumas a gente escutava, outras a gente já na largada entendia que não fazia sentido. Mas, primeira coisa, né, a gente olha o ativo fez sentido. E a gente tem uma equipe hoje de novos produtos que fica responsável por fazer essa primeira triagem. Aí vem para um comitê interno, onde a gente vai entender o que é o sócio. Então a gente tem algumas conversas com ele, a gente faz algumas diligências internas de reputacional, de tudo, e depois é basicamente conversas. Porque, por exemplo, hoje, se a gente pegar o histórico do artesanal, não tem nenhum fundo que a gente estruturou com menos de 6 meses de conversa, vou falar aqui. Porque eu preciso desse tempo para sentir esse originador, para ver como ele é, para ver como ele se comporta. Então aqui a gente está fazendo uma leitura desse originador, para aí sim a gente ter um pouco mais de segurança para falar, sim, essa operação a gente quer entrar ou não. E aí como funciona o quero entrar, né? A gente começa com dinheiro próprio. Então o originador tem dinheiro? Tem, legal. A gente coloca um pouco do nosso dinheiro e vamos testar com dinheiro dentro de casa. A tese dele começou a se consolidar, o que ele falou faz sentido? Legal. Vamos esperar o primeiro problema, porque essa é outra coisa que é super importante, né? A gente fala que os nossos originadores têm que ter uma ótima capacidade de reação, porque crédito no Brasil, a única certeza que a gente tem é que vai ter problema. Então, se esse cara não tiver uma boa capacidade de reação, eu vou ter que entrar, muitas vezes, para resolver o problema que ele não conseguiu. Então, a gente tem durante o período de maturação desse fundo, a gente fica ali esperando. Em geral, 6, 8 meses, a gente já tem 1, 2, 3 cenários de estresse. A gente vê como esse cara reagiu àquele cenário de estresse e aí a gente vem para um segundo momento. Vamos alavancar essa operação ou não? Já tiveram N operações que chegaram aqui e a gente falou, gente, legal, a operação é boa, mas não é uma operação que eu me sinto seguro em alavancar. Ou ela vai ocupar um tempo nosso aqui que o tamanho que ela tem não justifica. Então vamos jogar essa operação para alguma outra casa, não tem problema nenhum, e vamos focar em operações que de fato a gente consiga agregar valor. Que aí vem um outro ponto. A gente só tem operação em que a gente enxergue que nós agregamos valor para o originador. Se a gente não enxergar que a gente agrega valor para ele de alguma forma, ou que outro player do mercado entrega mais valor do que a gente, vai fazer negócio com ele, sabe? A gente quer uma relação de fato de ganha-ganha, onde o cara enxergue que todo o trabalho da artesanal faz com que ele seja melhor. Eu acho que esse é um outro ponto super importante. E esse trabalho ser melhor está envolvido nas garantias, no monitoramento? O que é o diferencial de vocês exatamente nesse contato com os originadores? Eu acho que tem um pouco de tudo. Porque se você pega um originador que... Vou pegar o cara que tinha uma factory, que ele já estava acostumado a captar dinheiro no mercado. Como é o rito de captar dinheiro para esse cara? Que às vezes são coisas que a gente não valoriza, mas conversando com eles, isso tem um baita valor, né? Como é o rito de captar 20, 30 milhões de reais para um cara que não conhece ninguém do mercado e que ninguém conhece ele? Esse cara, muitas vezes, ele tem que parar 4 meses a operação dele, 3 meses a operação dele para ficar rodando o mercado, mostrando taxa, mostrando operação, abrindo cedente. E é um tempo que ele poderia estar dedicando a originar mais, a originar com mais qualidade, a estruturar o negócio dele. Então eu acho que o primeiro, onde começa toda essa geração de valor, está aqui, na captação.
Outro ponto, pensa, ele foi lá e captou 30 milhões de reais. Esse dinheiro entra de uma vez. Como eu pego um fundo de 30 milhões de reais que captou mais 30? Esse cara não vai conseguir operar. Ele vai demorar 2, 3, 4 meses para operar, ou ele vai tomar um risco que ele não deveria, porque ele está pressionado por conta da taxa da alavancagem. Então, o que a gente faz? A gente vai colocando dinheiro aos poucos, a gente vai fazendo faseado. Então, o cara consegue ter um crescimento muito mais saudável. O que eu comentei de muitas vezes emprestar as áreas também é algo relevante. O emprestar é só o simbolismo, né? Mas o cara precisa de um corpo jurídico. Em vez de ele contratar um jurídico terceirizado que vai custar para ele passa aquela minuta para dentro da artesanal. A gente consegue confeccionar, revisar a minuta e entregar uma minuta mais estruturada. Então, tudo isso são formas que a gente agrega valor para esse originador até que ele tome corpo. Excelente. Trazendo rapidamente um educacional, quando a gente fala de FDICs, tem duas classes principais de cotas, né? As subordinadas e as sêniores. Já as subordinadas acabam absorvendo em caso de perda, né? Ela acaba absorvendo de primeiro nível e acaba proporcionando maior segurança para a sênior, que também recebe de maneira prioritária o rendimento. Com a recente resolução 175, teve uma flexibilização para os FDICs, né, para que o investidor do varejo possa, sob certas condições, ter acesso à cota sênior, então aumentando a acessibilidade a esse tipo de estrutura. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre essas diferentes subordinações e também essa questão da precificação de cotas de FDICs? Isso é muito importante para o investidor, essa diferenciação de cota, né? Não passo atrás. O que é um FDIC, né? Fundo de Investimento de Direito Creditório. Tem de ativo nessa carteira. E vou dar alguns exemplos aqui, porque eu acho que quando a gente ilustra, foi um pouquinho melhor. Então vamos lá, Clara, vamos supor que você tem uma fábrica de laticínio, né? Então a Clara ali, ela faz manteiga, requeijão, etc e tal, e o Anversa, ele tem uma rede de supermercado, né, que compra os laticínios da Clara, né? Então você compra o laticínio dela, dá ali cheque 30, 60, 90 dias para a Clara. Só que a Clara precisa comprar os insumos dela à vista, porque ela consegue desconto comprando esse insumo à vista. O que a Clara faz? Ela pega esse recebível, né, do seu supermercado e antecipa para um FDIC, né? Então, o Fundo de Investimento de Direito Creditório, ele tem todo tipo de recebível aqui dentro. A gente está falando de um recebível mais curto, 30, 60, 90 dias, desconto de duplicata, mas dessa mesma modo você pode descontar um recebível de agronegócio. Então, vamos supor que você tem uma revenda e você vende produtos para a fazenda do Anversa. O Anversa te paga prazo, você pode antecipar esse recebível. A mesma coisa no setor imobiliário, no financeiro e por aí vai. Então, o Fundo de Investimento de Direito Creditório antecipa recebíveis. E precatórios, seja o que for, você consegue antecipar por esse fundo. Diferente dos fundos de cota única, né? Então, quando o investidor entra num FIA, num FIRF, num multimercado macro, todos os investidores ali dentro, quando ele tem uma cota, ele tem o mesmo direito e dever pelo número de cota que ele tem, né? No FDIC você pode ter até 3 classes diferentes de cota. Foi o que a Clara comentou. A primeira classe de cota é a cota subordinada júnior, né? Que é a primeira camada de proteção do FDIC. Então, qualquer problema que você tenha no FDIC, ela impacta a primeira cota subordinada júnior. A cota mezanino é a segunda camada. Ou seja, para impactar a cota mezanino, você tem que consumir toda a subordinada, né? E a sênior, que é a cota mais protegida, para você ter um problema na sênior, você tem que ter consumido a subordinação da subordinada júnior e da subordinada mezanino, tá? Aí como é que funciona a remuneração? Que a gente faz esse paralelo com o banco, né? O que o banco faz na prática? O banco chega para a Clara e fala: Clara, eu tenho um CDB aqui para você, 100% do CDI, você quer? A Clara, pô, legal, achei maneiro. Tal. Você pega o seu dinheiro, dá para o banco empresta seu dinheiro, e o spread dessa operação, a diferença do quem pegou o dinheiro, o seu dinheiro, quem emprestou, fica como resultado do banco, da tesouraria. Perfeito? O FDIC é a mesma coisa. Eu chego para a Clara e falo: Clara, eu tenho uma cota sênior aqui, 50% de subordinação, carteira super pulverizada, CDI mais 5. Aí a Clara vai fazer a conta dela ali, pô, 16% ao ano, isso legal, gostei. Beleza, compra a cota sênior. Chego para a Anversa e falo: Anversa, tem uma cota mezanino aqui, 20% de subordinação, CDI mais 7, carteira boa, pulverizada, 10 anos. Anversa, pô, legal. Compra a cota mezanino, o dinheiro deles dois entra no fundo, esse fundo compra o recebível e o spread, assim como o banco, a diferença entre o que eu vou pagar para vocês pela cota que vocês compraram e o que eu estou comprando, estou emprestando dinheiro para o mercado, vai para a cota subordinada. Então a cota subordinada é a tesouraria do banco. O spread da operação fica na cota subordinada. Assim como o banco, se ele tiver perda, PDD, etc., isso vai afetar o resultado da tesouraria do banco. No FDIC, se você tiver
provisão ou perda, isso vai afetar a cota subordinada do FDIC. Então, eu acho que esse é um ponto claro para a gente falar de FDIC, é entender um pouco da diferenciação dessas cotas, né? Excelente. E nessa linha, muito do que se pergunta, né, que é a questão da precificação. O que é a precificação de um FDIC? Como é que vocês enxergam essa temática? Foi bom que o Pedro pegou essa época da Mello, né? Então, na época da verdade. Mello foi exatamente foi quando ele fez teve o maior nível de contato com o artesanal na hora de precificar esses ativos. Né? Com certeza. Mas, bom, parte de precificação, acho que é exatamente o que vocês comentaram. O administrador que fica responsável por fazer a precificação. Então, no final do dia, um FDIC, ele tem ali diversos direitos creditórios que compõem a carteira dele. Todos aqueles direitos creditórios, ele tem ali a rentabilidade sendo acruada dia a dia, desde que ele esteja adimplente, ou seja, desde que ele esteja dentro do vencimento. E a partir do momento que existe uma inadimplência, você tem regras específicas para marcar essa perda. Que aí são regras muito parecidas com o que também existe ali no mercado de banco. Então, se o ativo está entre 0 e 15 dias, ele está em uma faixa, de 15 a 30 ele está em outra faixa. E essas faixas, que é o que a gente chama de faixas de PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, essas faixas, elas em geral, elas mudam de acordo com o ativo. Então, quando eu pego um ativo financeiro, eu sei que se o cara não pagou a primeira parcela, a chance dele, ou não pagou em 30 dias, a chance dele pagar depois é muito menor. Então, o PDD, a provisão de devedores, nesse caso, ela é mais acelerada. Eu vou marcar um percentual maior da carteira daquele cliente, porque eu acredito que a chance dele não pagar mais é menor. Quando a gente pega, um segmento imobiliário, que a gente sabe que muitas vezes esse atraso ele pode estar relacionado a um atraso na obra, em geral, o PDD ele não é tão agressivo nas primeiras faixas, ou seja, nos primeiros dias ali, mas conforme ele vai rolando, ele acelera mais rápido, ou seja, ele começa em meio, depois ele vai para 2, e a partir de um certo nível ele já vai para 30%, 50% e 100%. Então as faixas de PDD, elas mudam de acordo com o produto. E aí, como o Pava tinha comentado, isso aqui vai impactar primeiro as cotas subordinadas júnior, depois, caso ela não seja o suficiente para absorver esse prejuízo, aí sim iria para uma cota sênior ou para uma cota mezanino. Tanto que esse ponto acho que é excelente a pergunta, porque a gente olha muito isso, a gente gosta muito desse tipo de marcação. Quando você pega, por exemplo, o arpoador, que é nosso fundo que compra a cota sub, a gente fala que ele reflete de fato o que acontece nas carteiras. Você vê que a cota dele, ela anda para cima, ela anda para baixo, ela tem essas marcações. Isso aqui é natural, no mundo de crédito, isso tem que acontecer. Então, a questão de marcação, eu acho que é algo super relevante e que a gente defende muito, né? A gente tem que marcar os ativos pelo valor justo para que a gente tenha, de fato, a real percepção do que tem ali dentro da carteira, da saúde da carteira. Até trazendo um ponto que eu acho importante, assim, quem faz a marcação no fim do dia é o administrador, né? É claro que a gestora, ela, em alguns momentos, ela até marca dessa forma, acelera um pouco mais e tal, mas você tem um prestador de serviço terceiro, independente, que tem toda a auditoria de CVM, etc e tal, que ele que faz essa marcação na cota subordinada dos fundos, né? Então, no caso da artesanal, a gente não tem essa administração verticalizada, né? Até para você não ter nenhum tipo de conflito ali no momento de marcação. E acho que só complementando, né, Pava, o papel da gestora na questão da marcação é muito de, o administrador marcou e eu enxergo que não deveria ser marcado, eu vou trazer para ele um argumento. Então, vou pegar um exemplo do imobiliário. Ele marcou e eu acho que não deveria marcar porque isso aqui eu vou receber em 5 dias e já está aqui. Então a gente vai, conversa com o administrador, apresenta os nossos argumentos, ele vai analisar e vai voltar com sim ou não. Então, em geral, a influência que a gente tem não é para pedir para não marcar, tá no outro ponto. Algumas operações que às vezes a gente olha, vê que aquele ativo está um pouco mais estressado e fala, isso aqui para de acruar juros. Então, a gente fala muito na nossa operação de imobiliário, a gente pratica o stop accrue em algumas operações, onde eu vejo que o VGV está começando a ficar perto do valor que já está o ativo na carteira, eu aplico stop accrue, porque eu não quero fazer com que a cota suba muito e depois eu tenha um impacto negativo. Eu prefiro parar de accruar juros naquela operação e não ter uma falsa sensação de ganho. E fechando aqui de precificação, as cotas sêniores e mezaninos, né, que eu acho que que a gente vai falar muito por conta do artesanal CPFIC, que é o fundo que a gente vai abrir, elas são marcadas na curva, né, que quiser na curva do papel. Se aquela cota é CDI mais 5, ela vai entregar CDI mais 5, a não ser que você tenha algum problema de crédito que
impacte aquela cota. Então, quando vocês verem, por exemplo, eu não vou me antecipar porque a gente já vai falar do produto, quando você vê uma lâmina do artesanal CP FICFIN, você vê que ele nunca teve nenhuma volatilidade no tempo. Aí você vai me perguntar, não, você nunca teve nenhum problema? Não, temos, mas a gente nunca teve, nos 10 anos e meio de trajetória desse produto, nenhum problema que afetasse cotas sêniores e mezaninos. Então, dessa forma, elas são marcadas, né, sem nenhum tipo de volatilidade. Tá? E é muito bacana ouvir até uma verdadeira aula. O jeito que ele explicou o FDIC foi excelente, tá, Pavanelli? É professor. Muito didático. bom, bastante didático, porque como com a 175, o investidor vai ter cada vez mais acesso a esse tipo de estrutura. E aí eu sempre comento que a renda fixa ela é conhecida por sua segurança, mas tem diferentes níveis de risco. E dentro do FDIC, as cotas demonstram também essa diferença de risco e retorno. Então é muito interessante, até reforço aqui para você que está escutando a gente, que quer entender um pouco mais, a gente vai acompanhar, esse episódio vai estar acompanhado de um relatório educacional que vai trazer essas informações sobre o FDIC justamente para que você entenda um pouco mais. Mas agora é hora de falar sobre os produtos da Artesanal. Poderiam falar um pouco sobre essa estratégia de crédito privado que está sendo lançado hoje na plataforma XP? Quer falar? Então vamos lá, turma. O que é o Artesanal Crédito Privado FICFIN? É um prazer a gente estar abrindo aí na plataforma. Ele é um fundo 100% comprado em cota sênior e mezanino de FDIC. Né? Então esse é o primeiro ponto. A gente acredita que o investidor de cota sênior e mezanino não é investidor que aceita volatilidade, não é investidor de cota subordinada júnior. Então a gente não mistura cotas no mesmo fundo. Ele é um fundo 100% comprado em cota sênior e mezanino de FDICs, majoritariamente geridos pela Artesanal Investimentos. Então, todo o alinhamento de interesse, governança que a gente comentou antes, estão presentes em todos os ativos dentro do Artesanal CP FICFIN. Ele é um fundo que tem 10 anos e meio de trajetória, né? Então vamos falar aí que a gente já foi testado em todos os cenários. Brasil macro nos últimos 10 anos é desafiador, né? Então vamos dizer que é impeachment, crise fiscal, Joesley Day, pandemia, crise de crédito do ano passado, e o fundo ele tem entregue um retorno muito sólido e consistente ao longo do tempo. Ele é um D90, né? Então ele cotiza os resgates em 90 dias, paga em 91. Tá? É um produto com uma excelente relação risco-retorno. A gente teve ainda um empurrãozinho adicional no produto com a tributação dos fundos exclusivos, né, que os fundos passaram a ter come cotas. Os FDICs foram excluídos da tributação e, consequentemente, fundos que alocam majoritariamente a carteira em FDICs também passaram a não ter come cotas. E como o Artesanal CP FICFIN se enquadra nesse segmento, ele não pagou já o come cotas desde maio. Então, é um produto que ganhou também um diferimento de come cotas, que é algo que nos 10 anos do fundo não tinha isso. Então, foi um empurrãozinho adicional. A gente está abrindo ele na plataforma, né? Estamos dando... a gente tem um tamanho para ele, eu acho importante isso comentar, pela preocupação de passivo, né, pessoal? Quando a gente fala de crédito estruturado, você ter clientes ou um passivo estável, um investidor que conhece, por isso que a gente está aqui explicando o nosso processo desde o início, como é que de onde é que a gestora surgiu, porque a gente sempre teve uma preocupação com o passivo. Então a gente já está dando um tamanho definido aí para a XP trabalhar esse produto. Ele é um fundo que tem 29 FDICs na carteira, nível de subordinação super alta, tá? E eu acho que esse ponto da preocupação com o passivo é algo super relevante, né? Na história da Artesanal, a gente viu inúmeras vezes, e a gente tem isso também como uma das premissas, que a gente sempre escolhe primeiro o ativo para depois escolher o passivo. Então, primeiro eu faço o ativo para depois eu correr atrás do passivo. Porque a gente enxerga que quando é feito o contrário, você acaba ficando enviesado na escolha do ativo. Você não está 100% isento. Então, isso aqui é algo super importante, e até durante o processo de escolha do ativo, tendo a clareza da aversão que os investidores têm a risco, a perda, a gente sempre olha o ativo com aquela cabeça de quanto que eu posso perder nisso daqui. Depois de entender quanto que eu posso perder, aí eu vou para quanto eu posso ganhar. E aí sim a gente decide, não, então o ativo faz sentido, vamos continuar a diligência. Porque no final do dia o que a gente vende para esses caras é a segurança, é a gestão. É o cara saber que tem alguém profissional, capacitado, que está no dia a dia da operação, que está no dia a dia da originação, que está participando, que está entendendo de todo o processo, cuidando do dinheiro dele.
Dentro da estrutura do fundo, quais são os limites de concentração por ativo? Como é que funciona a relação das cotas sêniores e mezaninos? Eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais no portfólio. Legal. O que a gente busca pulverizar muito nessa carteira, né? Como a gente trabalha em 5 segmentos, a nossa ideia é ter a pulverização dentro desses segmentos, né? Então, você olha ali um pouco o fundo, você tem normalmente 25%, 30% em cada um dos segmentos que a Artesanal atua, porque em 16 anos a gente conseguiu ter essa pulverização geográfica em segmento e a gente quer ter isso dentro do fundo. Você não tem um limite definido por regulamento exato de concentração, mas a nossa ideia é manter os 4 principais segmentos, e agora com a nossa entrada, não é a nossa entrada em poder público, a gente já entrou em poder público há algum tempo, mas a gente trouxe, depois de testar essa tese por muito tempo, hoje é 2% da carteira do CP, porque depois de ter testado ela, a gente sentiu conforto em levar para os clientes. Hoje a gente tem 5 teses lá dentro, mas as 4 principais, imobiliário, fomento, agronegócio e financeiro, a gente tenta ter as 4, 25% mais ou menos de cada uma lá dentro para trazer a pulverização adequada aos clientes. Em relação à cota sênior e mezanino, o fundo ele navega na casa de 60-40, aí depende muito da alocação de capital que a gente tem para entregar o melhor retorno para o cliente e casar o passivo da Artesanal em todos os investidores que a gente tem. Isso oscila um pouco, né? Mas o nível de subordinação hoje, assim, isso oscila um pouco, tá, turma? Eu acho que a gente está falando aqui, mas é sempre bom acompanhar as lâminas, questionar Artesanal, porque isso pode oscilar um pouquinho. Mas só para vocês terem uma ideia, o nível de subordinação ponderada das cotas mezaninos do CP hoje, ou seja, se você pegar toda a cota mezanino do CP hoje e ponderar pelo tamanho da posição no fundo, eu tenho 27% mais ou menos de subordinação, né, que é uma subordinação muito alta. E para a cota sênior, eu tenho na casa de 56%, 57% de subordinação ponderada de sênior, né? Então, um fundo que tem as cotas que tem lá dentro tem um nível de proteção altíssimo, né? E pulverizado e etc. E isso é super legal, que acho que o Pava já vem falando muito disso, né? No final do dia, para a gente saber a saúde da carteira do CP, é olhar o arpoador. A gente vende isso muito para o mercado, né? Então, por exemplo, tem 27% de subordinação. Onde que estão esses 27% que estão abaixo? São os fundos que o arpoador compra. Então, se eu estou olhando o arpoador e eu estou vendo como ele está se comportando, eu estou vendo como está se comportando o colchão de garantia do meu fundo. Bacana. Então, aqui a gente consegue dar a real percepção para o investidor da saúde financeira das nossas carteiras, de como estão. E ali no arpoador a gente consegue ver, de fato, a resiliência, né? Porque a gente passou por diversos cenários, inclusive pandemia, que eu acho que para o mercado de crédito ali foi onde gerou uma das maiores das incertezas. E o arpoador, ele se manteve resiliente, ele se manteve estável. Teve problema, óbvio que teve o problema, é refletido ali na cota, mas ele conseguiu entregar um bom resultado para os investidores. Até falando um ponto que a gente está comentando do arpoador várias vezes, deixando claro, o arpoador é um fundo de sócios, né? Então, sócios e family and friends, ou seja, é um dinheiro de subordinada. O que a gente fez, se você entra no site da Artesanal, tem lá o arpoador nas nossas apresentações. Por quê? Porque essa é a oportunidade do investidor olhar, de fato, a cozinha do crédito. Porque se você olha no fundo de cota sênior e mezanino, é assim. Agora, se você tem a oportunidade de olhar a cota sub, você entende um pouco a dinâmica da cota subordinada. Olha o arpoador 10 anos de histórico dele. O que acontece normalmente numa cota subordinada? O que o Breno falou, a cota subordinada ela tem uma marcação que ela vai sendo progressiva, né? Ela vai marcando o fundo, e quando você volta, vamos dizer que eu prestei dinheiro para a Clara, ela me atrasou. Você marca um pouco. Uma semana, um mês depois, marca mais um pouco. Quando ela paga, isso volta. Né? Volta ao valor de face. Então a cota sub, se você acompanha, e é legal que os investidores acompanhem o histórico do arpoador, você tem 2 meses ruim, próximo de zero, ou negativo, e do nada você tem uma volta, que é um movimento natural da sub. E isso é muito educativo, porque você começa a entender uma dinâmica de cota sub, porque o cara dorme tranquilo. Se ele olha uma cota sub que está rendendo 300% de CDI, ele fala, tô tranquilo que eu não vou ter problema na cota sênior. Se você não olha, você vai ver a cota sênior ali e você não sabe o que está acontecendo na verdade, né? Então, olhar o arpoador é uma dica. Quase um termômetro, né? Ele seria quase um termômetro para a carteira. É isso. É um termômetro, sem dúvida.
Falando em termômetro, queria puxar aqui uma pauta que está sendo bastante recorrente ao longo de 2024, um ano muito forte de demanda para os fundos de crédito como um todo. E quando a gente fala de crédito corporativo, o tema spread de crédito tende a aparecer na mesa com recorrência. Só que entendendo que os FDICs têm uma dinâmica diferente, ainda mais na frente de uma gestão que tem essa fonte de originação, queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam hoje, né, a questão dos spreads de crédito no mercado geral e como isso se aplica para a indústria de FDICs, como é que vocês estão enxergando, olhando para frente as oportunidades dentro dos FDICs. Isso é muito legal, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa decisão em focar no FDIC. É aquilo que eu comentei que lá no passado a gente teve a debenture e foi esse mesmo movimento que a gente enxergou lá no passado e por isso que a gente acabou escolhendo o FDIC. Porque a gente percebe que quando a gente está atuando no mercado de pequenas e médias empresas e tendo a ponta de originação, a gente está muito menos suscetível a esses achatamentos de taxa que o mercado vai fazendo de forma cíclica. Então, estando lá na originação, óbvio, não é que a gente não é impactado. A gente vê as taxas diminuindo, mas a gente está muito menos vulnerável do que quem está comprando o título no mercado e está acabando sendo comprimido ali por volumes muito grandes de dinheiro entrando. E tem mais um ponto que eu acho que é legal. Como o FDIC trabalha com uma carteira de crédito mais curta, né, eu dei um exemplo aqui de 30, 60, 90 dias. Se eu olhar o prazo médio das carteiras, não faz muito sentido olhar prazo médio, mas se eu olhar o prazo médio das carteiras do CP90, do CP FICFIN, que a gente apelida de CP90, você tem 120 dias. Então você consegue ajustar muito bem o crédito que você está dando na ponta a diferentes cenários, né? A gente trabalhou de 2014 para cá, a gente trabalhou de juros em 2 e juros em 14. Você imagina você pegar um ativo de 8 anos no juro a 2 e daqui a 2 anos o juro está a 14. Como é que você faz para adequar essa carteira? Né? Então, o FDIC, como ele tem uma carteira com prazo curto, você consegue adequar muito bem a diferentes cenários. Né? Então, ele é um produto que permite, no ambiente de Brasil, que é muita incerteza no radar, você consegue adequar um pouco melhor o seu portfólio. Você reage mais rápido, né? E dentro das caixinhas de investimento que vocês podem operar, vocês estão vendo algum tipo de diferenciação de spread? Aonde está mais demandado? Onde vocês estão vendo que já que os competidores, né, dos produtos mais líquidos estão mirando um pouco mais atenção, já vocês olhando oportunidades em outros segmentos, como é que está essa oportunidade aí, olhando os diferentes segmentos que vocês operam? Vamos lá. Oportunidade para a gente, quando a taxa, o spread está apertado no crédito high grade, o investidor acaba olhando muito para os FDICs, né, porque é chamado de crédito high yield. Né? Então você vê muito gestor, né, batendo, né, porque a gente se tornou um originador de referência. Né? Então a turma compra, vai buscar ativos FDICs, cota sênior, mezanino, etc. Então todo o movimento de muita demanda para o high grade puxa os spreads para baixo e acaba que o mercado vai buscar mais ativos high yield para entregar o retorno mais interessante para o cliente na ponta. Então, do ponto de vista do passivo, isso gera muita oportunidade para a gente. Né? O mercado de high yield tem crescido bastante com esse achatamento de taxa do high grade. E do ponto de vista da originação do ativo, a gente conversa muito isso, que tem um movimento estrutural no mercado de desintermediação bancária. Então, a gente que está lá na ponta, que acessa o investidor, por mais que às vezes o investidor ele tenha capacidade de ter o funding via emissão de uma dívida barata e etc., é importante para ele ter um FDIC próximo, porque é um dinheiro que ele tem uma proximidade, ele tem uma agilidade. Então, a nossa ideia aqui não é, quando você trabalha com high yield, quando você trabalha com FDIC, a sua ideia não é competir com o banco, não é competir com o cara que lança uma debenture. Se eu tiver um pedaço da carteira dele, ele pode emitir a debenture dele, mas ele sempre vai ter uma linha de crédito comigo. Porque se a debenture dele der água, se ele achar que vai captar e não capta, vou ser eu que vou segurar o fluxo de caixa dele. A gente sempre tem oportunidade, tanto no ativo quanto no passivo, e eu acho que há um movimento estrutural do passivo de olhar esse tipo de ativo, né? Eu acho que isso é super interessante para o investidor. O investidor está acessando um produto que não acessava há 3, 4, 5 anos atrás. Aí é a questão de diferencial, o que é bom, o que é ruim, mas sem sombra de dúvida tenham acesso a um produto diferente. E do lado do ativo, você tem realmente o tomador ali de empréstimo olhando para alternativas que não só o banco. Né? E isso é estrutural, isso não tem volta.
E é um ponto super bacana, porque, inclusive, eu comecei aqui o episódio falando sobre um relatório, um conteúdo que a gente soltou, e fala muito sobre os diferentes tipos de acesso, né, a fundos como um todo, tanto nas estratégias abertas, em que você pode resgatar e você pode aplicar quando quiser, quanto nas estruturas fechadas. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a alocação em FDICs em estruturas como essa de condomínio fechado? Os FDICs, hoje na Artesanal, 99% dos nossos FDICs são FDICs com condomínio fechado, né? Então, de novo, eu trago aqui a preocupação do passivo. Você precisa ter um passivo estável para você poder dar funding para o originador, manter a operação dele andando, né? Então, quando você olha para o FDIC na ponta, ela é uma estrutura fechada. Quando você tem um FDIC fechado, é importante que quem dá funding para esse FDIC são os FIIs, você tenha também um passivo estável, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, a gente acredita, a Artesanal acredita que o mercado de crédito estruturado caminha para produtos fechados com o tempo, né? Então, a gente já vê muito isso surgindo. Eu acredito que é um movimento que cada vez mais a gente vai ver de FDIC fechado. O investidor olhar esse fundo como ele olha um CDB de um banco. Ele como CDB de um banco de 4, 5 anos. Por que ele não pode comprar uma cota sênior de um FDIC de 2, 3 anos? Ele, não, eu quero o meu fundo D30. Ele vai entender que o risco é maior. Isso é uma questão de educação, né? O investidor, eu quero o meu D30 porque se eu pedir o dinheiro, eu vou ter em 30 dias. Depende. Você vai ter em 30 dias se o gestor tiver liquidez para tirar, senão você não vai ter em 30 dias. Né? Então, com o tempo, eu acho que o mercado vai entendendo. O nosso fundo é 90. O que a gente enxerga ali na Artesanal é que, tendo o FDIC fechado, você traz muito mais segurança para a estrutura. Quando você abre esse FDIC, querendo ou não, a gente sabe que as operações de crédito, elas não são, a gente não consegue desmontar de uma hora para outra. Você demora tempo para desmontar. E muitas vezes isso não é levado em consideração na hora de dimensionar o prazo de resgate do fundo. Então, por isso, eu ratifico ali o que o Pablo comentou. A gente tem dentro da casa a maior parte dos FDICs são fechados. Os FDICs que não são fechados são FDICs que a gente tem 100% do passivo, porque eu controlo esse risco do passivo nos fundos de cima. E aí a gente faz o controle da liquidez desses veículos que acessam os FDICs de acordo com os cronogramas de amortização dos FDICs. Ou seja, todo mês eu tenho entrada de dinheiro, e aí, com essa entrada de dinheiro, eu decido se eu pago o resgate para o investidor ou se eu vou reinvestir caso eu não precise pagar os resgates. Essa é uma estrutura que a gente enxerga que ela tem capacidade de sobreviver por alguns problemas. E aí a gente volta à questão de resiliência, né? Acho que isso é um ponto super importante. O fundo fechado ele faz com que a estrutura toda fique mais resiliente. Eu vou fazer uma pergunta para um gestor de crédito que eu costumo fazer para gestor macro, tá? Mas eu queria pegar um pouco da temperatura de vocês, até porque vocês têm o termômetro do arpoador, de como a gente está passando por um período de Brasil que o Brasil, do ponto de vista de crescimento, tem surpreendido, ao mesmo tempo combinado com um ambiente de aumento de pedido das empresas de recuperação judicial. Como é que vocês estão enxergando esse Brasil na ponta? A inadimplência está aumentando ou diminuindo? Como é que vocês estão vendo a saúde dos negócios nesse momento de Brasil? Acho que assim, o comportamento que a gente vê, de fato, a inadimplência vem aumentando. Por isso, eu acho que já tem um diferencial do FDIC também, né? Porque dentro do FDIC, quando você pega os maiores riscos, em geral, você não tem risco clean de crédito para a empresa, e se ela não pagar, que é o caso de uma debênture, a gente tem operações estruturadas que a gente tem garantia, que a gente consegue amarrar outras formas de receber. Então, se a gente pegar os últimos 2 anos aqui, a gente vê que tem uma piora no crédito, a gente vê que tem um aumento de inadimplência, mas eu acho que a estrutura do FDIC ela se mostra muito sólida nesses momentos de estresse. E ainda tem um segundo ponto, que, em geral, quando a empresa entra nesse momento de dificuldade financeira, ela precisa do FDIC para se reerguer, porque os bancos não estão mais dando crédito. Então aqui a gente também enxerga como um cenário de oportunidades para você construir novas operações com mais garantias, com um pouco mais de segurança para financiar essas empresas. Então você tem ali um cenário de pré e um cenário de pós-RJ. Vamos pensar assim, que no pós-RJ isso daqui pode ser uma oportunidade. E é legal comentar também a diferença de setores, né? Porque a gente está falando aqui economia cíclica. Então, fomento mercantil, pequena e média empresa. Tivemos um ano super desafiador em 2023. Achamos que 2024 ia ser melhor. Não foi. Mas crédito de pessoa física tá bom. Em 2022, crédito de pessoa física era um problema. Durante a pandemia, você imagina crédito de pessoa física.
as pessoas não saíam de casa. Durante a pandemia, o imobiliário puxou. A imobiliária puxa. Então, a nossa ideia de ter segmentos, e isso você vê muito no arpoador. Né? O arpoador ele é um fundo que, historicamente, ele tem uma volatilidade que é 1/4 da volatilidade da Bolsa. Por quê? Eu tenho FDIC. Se você olhar um FDIC, a volatilidade é muito maior. Só que como eu tenho vários segmentos, eu consigo atravessar melhor o ciclo. Né? Então, quando um segmento está ruim, o outro dá uma segurada e por aí vai. Todo ano tem um segmento que está ruim, um segmento que está bom. Não tem jeito. É a maravilha da diversificação do portfólio de vocês. Exatamente. E eu queria aproveitar... Em termos de região também é importante. Né? Geográfico. Infelizmente, nesse ano a gente teve uma tragédia no Rio Grande do Sul. Você poderia estar pulverizado no segmento, pulverizado no que fosse. O Estado parou. Então você está do Rio Grande do Sul ao Nordeste, é importante porque você pulveriza também na parte regional. Então a artesanal ela preza muito por isso, por ter operações complementares do ponto de vista regional e do ponto de vista de risco. No final do dia, quando a gente pega a estrutura do FDIC, vamos pegar, e aí de novo, a gente pega os mútuos cedentes e mútuos sacados. A gente viu num cenário de estresse aumentar o volume dentro dos fundos dessas operações estruturadas de CCB, porque a gente enxergou. Com a piora do crédito, se a gente continuar operando só duplicatinha, eu estou muito refém da inadimplência. Se o cara não pagar, eu não tenho muito o que fazer, eu vou ter que, de alguma forma, tentar ali a coparticipação do cedente, que muitas vezes não vai pagar. Então a gente começou a estruturar operações com garantia. E aí eu acho que tem o lado bom da segurança que ela traz, mas tem o outro lado, que é o lado do operacional, que eu acho que é mais ou menos esse o ponto que você queria chegar. Infelizmente, a gente sabe que execução de garantia você tem um rito. Então, por isso até que a gente brinca a questão da marcação das cotas. Isso aqui, quando a gente olha a cota do arpoador, ela fica claro. Porque, eu tive algum problema, eu tive que entrar num rito de execução de garantia, isso me levou ali 4, 5, 6 meses, e depois eu consegui recuperar e a gente tem a volta desse ativo. Então, isso faz parte do processo ali de tomada de decisão e dentro dos setores, a gente tem ritos diferentes também dessa questão de execução. Então, no imobiliário, a gente tem uma cabeça de como eu consigo estruturar a operação para quando eu tiver que executar a garantia, o rito seja o menos oneroso possível. No agro, da mesma forma, eu tendo uma consultoria próxima, eu consigo pensar em formas de executar aquela garantia ali sem ter um problema ou um ônus tão maior. Então, a gente também, essa proximidade faz com que a gente seja um pouco mais dinâmico, a gente reaja mais rápido ao resto do mercado. Proximidade é tudo nesse negócio, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo. No agro, né? Vamos supor que eu esteja aqui no meu escritório olhando o Bloomberg na Faria Lima e empresto dinheiro para o cara lá no interior de Minas Gerais. Eu vou ser o último da lista que esse cara vai pagar. Agora, quando eu estou lá do lado dele, a 50 quilômetros do raio, eu janto com ele, meu filho estuda no colégio do filho dele. Essa proximidade que a gente tem, você para dar crédito, você tem que estar próximo, né? Porque tem uma questão social, tem uma questão de proximidade. Porque no fim, quando o cara está com problema, é prioridade. Ele vai escolher quem ele vai pagar, né? E essa proximidade não é só uma questão jurídica. Tô aqui com a garantia, vou te alienar. Cara, você tem que estar lá, você tem que entender a região, tem que entender como é que... Respeitar a cultura, né? E para respeitar a cultura, você tem que vir daquela cultura. Então o cara que faz o agro tem que vir do agro. Não dá pra gente aqui querer fazer agro, aqui com sotaque de carioca, eu chegar lá, ninguém vai me pagar. Não, mas é verdade, no final do dia é isso. E entender um pouco a dinâmica do cara, né? Por exemplo, o agro. O agro é diferente dos outros mercados, então eu tenho que dar tempo pro produtor, mas eu tenho que saber até quando eu dou tempo, porque vai chegar algum momento que ele pode estar me operando também. Então, aqui, de novo, a gente volta pro papel da consultoria. Nisso, a consultoria ajuda muito a gente. É óbvio que a gente está o tempo inteiro dentro da artesanal, tentando dar insights para ele, tentando municiar a consultoria com informações relevantes para que ele também consiga agir de forma mais rápida, para que ele chegue primeiro. Mas o papel da consultoria é super importante, né? Olhando para 2025, ou até mais um pouco para frente, o que vocês esperam da indústria de fiagros e como a artesanal está se preparando para esse movimento que a gente acredita que vai ser muito benéfico para o investidor de varejo? Só Fiagro ou FDIC? FDIC. A gente saiu um pouquinho do Fiagro e entra aqui em FDIC. Tá bom. Vamos lá. Do ponto de vista do investidor, né? Eu acho que, como vocês comentaram, o 75, assim como outras normas que vieram no caminho,
cada vez mais trazendo robustez para o mercado, trazendo mais governança, trazendo mais tranquilidade para o investidor conhecer o produto, enfim. Além disso, a 175 trouxe a possibilidade que você comentou inicialmente do investidor, em geral, comprar a cota sênior de FDIC. Né? Então, esse produto ele consegue chegar ali na base mais do varejo. Né? Eu acredito que no ano de 2005 a gente ainda não viu essa captura durante 2024 ainda do investidor em geral entrando no FDIC por conta de uma questão que eu acho importante, muito importante. Antes de ele entrar, ele tem que entender o que é. Né? Então, você demora um tempo para fazer um educacional antes desse investidor entrar e esse educacional está evoluindo. Então, acredito que no ano de 2005, do ponto de vista do investidor, é um produto que deve ser um ano bem disruptivo para o produto chegar para o investidor. Tá? Então... eu acho que é basicamente isso. A gente acredita muito no produto, a gente acha que tem uma relação risco-retorno muito atrativa. A cota sênior, e aí, só fazendo uma ressalva, desde que seja estruturada como deve, porque também tem aquela questão, o cara estrutura uma cota sênior com 15% de subordinação. Aí, desculpa, aí não é uma cota sênior. Então, a gente tem um pouco essa preocupação. Você vai olhar as cotas artesanal, a cota sênior ela tem lá 40% de subordinação. É um ponto que o Pavanelli comentou e a gente acha muito relevante. É olhar as estruturas dos fundos, né? Não é porque é sênior que ela é comparável. Eu preciso entender subordinação, eu preciso entender quanto que tem de colchão embaixo, eu preciso entender a estrutura para ver se de fato o nome, se de fato a estrutura faz jus ao nome, né? Se aquela sênior de fato é sênior, se aquela estrutura de fato ela traz a robustez que de fato o investidor espera. Porque e aí, desculpa trazer esse ponto que não é o que vocês comentaram ali, mas quando a gente olha a 175, ela traz a possibilidade de investir em cota sênior e traz uma possibilidade que está meio cinzenta ainda dele investir numa cota única, que aí talvez seja um passivo, uma estrutura que a gente já não acredita muito para varejo, porque em geral o investidor de varejo o cara não entende, o cara não está no dia a dia ali do FDIC para entender os riscos de um ativo de cota única. Isso aqui tem vol. A gente tem muita preocupação com essa percepção de risco, né? Então, no final do dia, ele está olhando um ativo que roda bonitinho todos os dias, mas aquele ativo pode em algum momento cair. Esse cara, ele está disposto, ele entendeu que ele corre esse risco. Então, isso é algo que a gente também tem bastante cuidado. Então, assim, acho que o produto sênior, desde que bem estruturado, é um baita produto para o varejo. Acho que isso aqui é um ganho para os investidores. Eles, de fato, vão conseguir ter uma rentabilidade muito atrativa, mas tem essas preocupações de estrutura e tem essas preocupações também de uma cota única ali, porque isso aqui pode trazer talvez uma falsa sensação de segurança para o investidor. Um excelente ponto. A gente tem um bloco aqui que sai um pouquinho do PJ. A gente começa a entrar na pessoa física, né, Alvessa? Então, ouvir de vocês uma dica cultural. Pode ser um livro, filme, série, podcast. Esse daqui ele já tá até dando risada porque tem uma máxima lá dentro da artesanal. Pode falar o livro? Conta. A gente estava escolhendo qual... Eu falei, Breno, qual que você acha que é o livro? Aí chegamos na unanimidade que realmente é um livro, A Jornada de um Banqueiro. Esse livro aí... Depois eu te dou, Clara. Eu vou te dar com uma dedicatória, porque eu já dei 10 livros desse na artesanal. Por isso que eu tô Esse livro já rodou lá dentro. A livraria da Travessa ali do Vila Lobo, já comprei uns 10 livros desses, eu vou comprar mais um para você. É um livro muito interessante, né? É sobre o Edmond Safra, né? E é a jornada de um banqueiro global, né? Enfim, viajou o mundo inteiro, é uma questão cultural e tal. É a dica aqui que fica. Dificuldades, ele traz o cenário como um todo, né? Sim. Alguma série, algum podcast que vocês estão acompanhando? Eu tenho assistido Drive to Survive. Tô viciado em Fórmula 1, inclusive. Muito bom. E eu não vou ter como não perguntar, Breno. Sabor de pizza favorito? Aê! Aí, como tudo na artesanal, a gente vai no simples. Eu sou da mussarela. Não tem como. Eu sou da mussarela. Excelente. Pessoal, eu queria agradecer. A gente tem aqui uma verdadeira aula, como eu comentei na metade do episódio. É um episódio que vale vir acompanhado de um educacional, porque a gente teve esse educacional aqui e vai ter pessoas que vão se interessar ainda mais. Então, deixa a sugestão de acessar o site de vocês também, que tem bastante informação, tem as cartas, tem todo esse histórico que vocês comentaram aqui também. Eu reforço a importância de cada vez mais conhecer a indústria de FDICs. Para muitos investidores, uma indústria nova, uma indústria com forte crescimento nos últimos anos. Não é à
toa, cada vez mais aparecendo oportunidades para o investidor. E, de novo, renda fixa ela vai muito além do tradicional que muitos investidores estão acostumados. Então, entender as diferenças abre muitas brechas para as oportunidades. Então, agradecer aqui a presença de vocês. Anversa, algum recado aqui para esse encerramento? Eu esqueci um detalhe super importante, tá? A partir desta terça-feira, o Outliers passa a ser semanal. Olha só. Até o final do ano. Até a nossa parada tradicional de ano novo. Então, recado relevante, agora eu deixo com você, Anversa. Vamos acelerar o ritmo, então, agora no final do ano, né? Agora o pessoal, na média, ele tá se preparando nas férias e tal, dá uma descansada. A gente, pelo contrário, a gente vai pisar no acelerador, então. Colocar mais conteúdo para o pessoal consumir. Exatamente. Tá todo mundo começando a desacelerar um pouco no motor. Bora entender um pouco mais, bora consumir conteúdo. E muito nessa linha, porque a gente sempre comenta que o Outliers ele vem com um aspecto, uma roupagem para você ouvir quando você quiser. Você pode estar ouvindo esse podcast agora, você pode olhar os outros episódios, que a intenção é, de fato, trazer esse conhecimento sobre a indústria. Então, o Outliers com Artesanal aqui é uma verdadeira honra. Vocês não costumam aparecer em podcast. Na verdade, vocês nunca apareceram em podcast, que a gente já fez aqui uma pesquisa rápida. Então, agradecer aqui. E se quiserem deixar algum recado também, super aberto aqui para os investidores. Não, acho que assim, em nome da Artesanal, de novo, agradecer a oportunidade. Eu acho que é legal a gente estar aqui falando um pouquinho dos nossos diferenciais. A gente acaba se empolgando porque tem muita coisa para falar, né? Mas acho que agradecer um pouquinho dos nossos diferenciais, falar um pouquinho dos nossos diferenciais. E acho que, de novo, né, Pava, a gente bate muito na tecla de acompanhar as alocações, né? Olhar o filme. A gente falou muito da questão do arpoador. Eu acho que é importante a gente trazer um pouco mais dessa transparência para o investidor. É algo que a gente, desde o início, a gente vem fazendo. Trazendo mais um ponto importante da história da Artesanal. Em 2020, quando a gente começou a vender cota de FDIC para o mercado, em vez da gente contratar um comercial, a gente contratou um RI. Por quê? A gente tinha a cabeça de que a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar segurança para aquele cara aqui. Não é vender a cota, é garantir que a pessoa que comprou, ela vai ter segurança para carregar aquele ativo por mais tempo. Então, eu acho que acompanhar essas alocações, a gente até veio conversando no caminho, né? A gente acaba enxergando investidores que muitas vezes eles querem acertar sempre aquela tendência aí, vai, movimenta para cá, movimenta para lá. E a gente acredita no oposto, né? Na consistência, de entender a tese, de fazer investimentos de mais longo prazo. Eu acho que isso aqui é algo que a gente acredita muito e a gente acha que faz muito sentido para o mercado. Excelente. Explica 16 anos de história, né? São poucas casas que conseguem ter um histórico de tanta consistência. É isso. Turma, obrigado aí. Eu acho que o grande ponto aqui, que é a função de todos nós que somos apaixonados pelo mercado financeiro, que dedicamos nossa vida a isso, é trazer conhecimento e educar o investidor, né? Então, vocês contem com a Artesanal porque vocês precisarem para trazer esse tipo de informação, para a gente estar aqui, tirar dúvida. Tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir desse tema novo que a gente trouxe aqui, mas é sempre um prazer, tá? Então, dúvidas que surgiram dentro de casa, né? Que a gente acabou criando um artesanal educacional para sanar as dúvidas dentro de casa. Então, você imagina do mercado. Exatamente. Excelente, muito obrigada, pessoal. E o Outliers fica por aqui. Até uma próxima, até semana que vem.